O Supremo Tribunal Federal está interferindo nas eleições de 2026. Não é opinião, é o que os fatos mostram quando você analisa os casos um por um. Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, candidatos com perfil de oposição sendo alvos de ações no STF em ano eleitoral, enquanto o tribunal que deveria cuidar dessas questões, o TSE, é sistematicamente ignorado. Para entender a gravidade do que está acontecendo, você precisa entender uma distinção fundamental que a maioria dos noticiários não explica. No Brasil, questões eleitorais, inelegibilidade, cassação de mandato, infrações na campanha, são de competência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O STF existe para julgar questões constitucionais. São tribunais diferentes, com competências diferentes, criados exatamente para evitar que um único órgão concentre poder demais sobre o processo político do país. O que está acontecendo em 2026 é que o STF passou a atuar em casos que deveriam, pela lógica constitucional, começar no TSE. E os casos nos quais o tribunal resolveu intervir têm um padrão claro. Todos envolvem candidatos de oposição ao governo federal e ao próprio STF. Romeu Zema é ex-governador de Minas Gerais pelo Novo, reeleito em 2022. Ele sinalizou que pode disputar a presidência da República em 2026. O STF reabriu um processo para tornar Zema inelegível, mesmo após sua renúncia ao cargo. O problema jurídico é evidente. Sem mandato, Zema não tem foro privilegiado no STF. Causas contra cidadãos comuns, e um ex-governador sem mandato é exatamente isso, não são julgadas pelo Supremo. Deveriam tramitar na primeira instância ou, no caso de matéria eleitoral, no TSE. A decisão de manter o processo no STF, ignorando essa questão de competência, é o que juristas chamam de usurpação de jurisdição. E ela tem um efeito prático muito concreto. Mantém sobre Zema a ameaça de inelegibilidade enquanto ele decide se entra ou não na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro, senador pelo PL e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é outro nome que aparece nos cálculos eleitorais da oposição para 2026 e também é alvo de ação no STF. O caso envolve acusação de calúnia contra o presidente Lula, uma disputa que, em qualquer outro contexto, seria tratada como parte do jogo político eleitoral. O TSE historicamente considera esse tipo de embate entre candidatos e políticos como inerente ao processo democrático, salvo em casos de comprovada gravidade. A opção do STF de manter esse caso sob sua jurisdição, em vez de encaminhado ao TSE, segue o mesmo padrão do caso Zema. Um candidato de oposição com ameaça de inelegibilidade pendente sobre sua cabeça em ano eleitoral. Já o inquérito das fake news merece atenção especial. Aberto em 2019 pelo próprio STF para investigar ataques à corte, ele permanece ativo até hoje e deve permanecer aberto durante todo o período eleitoral de 2026. O inquérito permite medidas cautelares amplas, buscas, apreensões, restrições de direitos. Essas medidas podem ser aplicadas a candidatos durante a campanha, criando um instrumento de pressão sem prazo de validade e sem o controle externo que normalmente existe em investigações conduzidas pelo Ministério Público. Além dos casos judiciais, há relatos de atuação política nos bastidores que extrapolam qualquer função jurisdicional. Circulam no ambiente político informações sobre articulação para garantir financiamento de campanhas de senadores alinhados ao tribunal, uma interferência que, se confirmada, configuraria um desvio gravíssimo da função judicial. O objetivo dessa atuação seria garantir que o próximo Senado não tenha maioria favorável ao impeachment de ministros do STF, uma possibilidade que voltou ao debate público com força em 2025 e 2026, diante do comportamento de alguns integrantes da Corte. Existe uma diferença fundamental entre um tribunal que julga questões políticas porque a Constituição assim determina e um tribunal que escolhe quais questões políticas vai julgar com base em quem é o alvo. O primeiro é um judiciário funcionando, o segundo é um ator político usando vestes de tribunal. O padrão dos casos que listei hoje é difícil de ignorar. Não estamos falando de intervenções aleatórias do STF em matérias eleitorais. Estamos falando de intervenções que, em todos os casos relevantes, recaem sobre candidatos de oposição, em ano eleitoral,
mantendo sobre eles a ameaça de inelegibilidade enquanto as disputas ainda estão abertas. Um tribunal que age para se proteger de um Congresso que poderia investigá-lo, que mantém instrumentos de pressão ativos durante a campanha eleitoral e que escolhe seus alvos com consistência ideológica, não está exercendo função jurisdicional, está fazendo política, com o poder de quem não precisa se candidatar para exercer influência. A questão que precisa ser colocada diretamente é esta: se as mesmas ferramentas sendo usadas contra candidatos de oposição fossem aplicadas contra candidatos do campo governista, qual seria a reação das instituições e da imprensa? A resposta a essa pergunta diz tudo sobre o problema que estamos enfrentando. O STF não se sustenta pelo medo. Se ele ainda tem legitimidade institucional, essa legitimidade vem do respeito às suas próprias regras, competência, imparcialidade, previsibilidade. Quando um tribunal escolhe seus alvos por conveniência política e ignora as fronteiras de sua jurisdição, ele não está fortalecendo a democracia. Está corroendo a base sobre a qual qualquer democracia precisa se sustentar: a crença de que a lei vale igual para todos. As eleições de 2026 vão acontecer num ambiente onde o principal tribunal do país é, ao mesmo tempo, parte interessada no resultado. Essa é uma situação sem precedente claro na história recente da democracia brasileira, e ela merece ser discutida com a seriedade que exige. Se este vídeo te ajudou a entender o que está em jogo, compartilha, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.